Bem, o segundo bloco agora, então, nós teremos a intervenção do professor Roberto, presidente do sindicato, que vai apresentar 4 grandes questões, e já adiantamos que são questões complexas e abrangentes, e aí o professor, caso necessite de um tempo maior, a mesa vai tranquilamente assegurar esse tempo, ok? Professor Roberto. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar e entrar diretamente na nossa pauta, nas 4 questões que o sindicato elaborou, a gente gostaria de pautar algumas questões, principalmente com relação à estrutura nova do sindicato. Hoje nós temos um sindicato que representa a rede dos institutos, tanto o goiano quanto o Goiás, e com isso nossa abrangência se torna mais incisiva no estado de Goiás. E para que isso aconteça, a gente vai estar caminhando agora, junto com todas as comunidades, todos os campi, no sentido de trazer e fortalecer essa ideia, fortalecer essa luta no que diz respeito à busca pela nossa melhor posição dentro dentro da instituição como um todo. E baseado nisso, criamos uma série de grupos de estudos, enfim, para que a gente pudesse discutir política, pudesse discutir educação e todas as questões ligadas à educação federal tecnológica. E esta é a nossa nova perspectiva no que diz respeito a esse contexto de lutas que estamos buscando e tentando fortalecer a partir desse momento, inclusive com o professor Jerônimo aqui conosco, na tentativa de buscar entender e que ele nos dê respostas para algumas questões básicas que nos atormentam nesse momento. Então eu vou começar, professor. Nós temos uma relação aqui de questionamentos e eu vou começar fazendo uma leitura e o senhor terá o tempo. Bom, vivemos em um cenário externo à instituição de crise política e econômica no país que fez com que emergisse um governo golpista ao poder com clara perspectiva de ataque às instituições públicas. Frente a este cenário, temos visto uma clara perspectiva de restrição orçamentária das instituições públicas, em particular da educação. No âmbito interno, a instituição tem sido marcada por concepções de gestão que não privilegiam com fundamento e princípio de gestão a política de transparência orçamentária. O cenário interno e externo criaram incertezas e preocupações na comunidade acadêmica. Isso é muito óbvio e muito observado no nosso dia a dia institucional. Então, frente a esse diagnóstico, gostaríamos que o senhor nos expusesse a realidade orçamentária da instituição e se comprometesse a adotar uma política de transparência orçamentária para que a gente tivesse noção de como está a instituição no que diz respeito ao orçamento que nos é observado. Não, as outras são 4. Se vai ser, tem que ser tudo, tem que ser uma por uma. Só se você fragmentar o tempo. Qual que é o tempo final para tudo? 10 minutos, né? Era 8 minutos. Pode ser. Bom, eu queria perguntar. A memória, Bom, como segunda questão, segundo questionamento, então, o cenário de golpe de Estado no país fez com que se robustecesse e se alargasse a perspectiva de um judiciário hipertrofiado, que se arvora defensor da moralidade e dos bons costumes, buscando intervir politicamente na vida social e no próprio arranjo político institucional do país. Esse processo de reordenamento e reforma do Estado brasileiro em uma perspectiva autocrática, antipopular e antidemocrática, criou um cenário de controle externo nas diversas instituições públicas, operada pelo CGU, TCU e Ministério Público Federal. Em termos jurídicos políticos, nos encontramos em uma instituição autárquica
caracterizada pela autonomia administrativa, financeira e político-pedagógica. Todavia, em um cenário de golpe de Estado, os direitos encontram-se em suspensão devido à insegurança jurídico-política constituída no país. Internamente, temos vivenciado em nosso cotidiano de trabalho todas as questões postas no cenário nacional, visto que, aparentemente, a política da atual gestão tem sido a cumpridora de processos de coação externa, inclusive autorizando um gestor a ir aos campos e coagir e pressionar gestores, caçando de forma explícita a autonomia da instituição autárquica, inclusive criando um comitê de risco a partir do Conselho Superior, fundamentado em uma perspectiva externa de gestão de risco, à revelia da comunidade acadêmica. Dentro dessa perspectiva de clara intervenção externa e de uma política interna de aparente adesão passiva da reitoria, gostaríamos que o senhor explicitasse à comunidade qual é a função do auditor nessa instituição que tem agido de forma arbitrária e abusiva, criando um clima de coação e de medo generalizado nos campos. B. Qual será a posição da reitoria frente a esse processo de intervenção externa? Será de submissão e intervenção externa ou de construção de uma via autônoma compartilhada com a comunidade? Bom, dando prosseguimento, uma terceira questão e um terceiro tópico. Fora o exposto nas questões anteriores, o cenário político, econômico e sociocultural desastroso no qual se encontra o país e de como essa realidade nacional tem afetado nossas instituições públicas, em particular as educacionais, a partir de amplas discussões que temos realizado junto à comunidade, entendemos que a única forma de enfrentarmos esse processo é pela via da democratização da instituição, ou seja, pela descentralização dos processos decisórios, pela garantia da autonomia das comissões, conselhos e comitês. Internamente temos vivenciado uma política de gestão centralizadora e pouco afeita ao diálogo com as comunidades acadêmicas. Nesse sentido, avaliamos que existe internamente uma crise de representatividade nas mais diversas instâncias institucionais, justamente pelo fato dos processos decisórios se darem de forma centralizadas em instâncias de pouco se relacionam com a vida e com o trabalho cotidiano realizado pelos servidores técnicos, administrativos e docentes. Portanto, a única forma que teríamos para resistir a esse processo de intervenção externa e de desmonte das instituições públicas seria pela via do aprofundamento da sua democratização. Em particular, apontamos para a necessidade imperiosa de recomposição do Conselho Superior, que na sua atual forma e método de funcionamento não representa os anseios e a necessidade da comunidade acadêmica. Os processos decisórios precisam passar por ampla participação da comunidade nas mais diversas instâncias. Em particular, apontamos a necessidade de estabelecer uma relação benfazeja e permanente entre Conselho Superior e com campus, a partir de agendas pré-estabelecidas com temas estruturantes, como, por exemplo, planejamento, organização, distribuição e execução orçamentária. Tanto o Conselho Superior quanto o CONCAMPUS não podem se limitar e se restringirem a cumpridores de ordens externas. Precisam assumir o protagonismo de elaboradores, proponentes e executores de políticas educacionais e administrativas financeiras que reflita a necessidade de anseios da comunidade acadêmica. E nesse sentido, a gente gostaria de saber qual a posição da reitoria frente a esse diagnóstico e, ao mesmo tempo, que assumisse também um compromisso junto à comunidade de desencadear um processo de democratização do Conselho Superior a partir de discussões e propostas advindas da própria comunidade acadêmica.
E como quarto e último questionamento, diante das colocações acima levantadas, que em termos jurídico-políticos essa instituição de ensino é caracterizada pela autonomia administrativa financeira e político-pedagógica, e vivenciamos nos últimos tempos um descumprimento da política de gestão compactuada entre a reitoria e a comunidade, no que se refere aos encaminhamentos das jornadas de trabalho docente e técnico-administrativa. Essa nossa perspectiva é de vital importância, tendo em vista assegurar a manutenção de 30 horas para os servidores técnicos administrativos, não permitindo que qualquer circunstância a quebra dessa pactuação que é histórica, bem como a revisão da Portaria 17 e das Resoluções 8 e 9, que caminha na direção da precarização do trabalho docente. Como o senhor se posiciona em relação a estas colocações? Ok. Então, nós teremos um tempo um pouco maior do que o que nós havíamos inicialmente previsto, em função até do professor poder ficar um pouco mais. Só salientamos que essas questões foram passadas um pouquinho atrás e já havia sido mais ou menos externadas o sentido delas anteriormente. Portanto, embora elas sejam demasiadamente amplas, o professor está bastante, digamos assim, afeito a todas essas questões. Professor. Bom, primeiramente, não dá para esgotar. O tempo, aquilo que eu falei, o tempo é muito curto para tratarmos de questões bastante substanciais na vida de todos nós. Mas vamos tentar aqui, de uma certa forma, traduzir um pouquinho de como as coisas são realizadas dentro da nossa instituição. Primeiramente, relativo à questão da transparência, relativo à questão orçamentária da nossa instituição, eu queria fazer alguns destaques. O orçamento da União, ele é construído, da União no todo, é construído a partir de algumas diretrizes. Primeiramente, desenvolvida a PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Nós conseguimos atualmente interferir através do CONIF. Nós fizemos um trabalho no Congresso alterando um dispositivo, tá, nessa PLDO referente à questão orçamentária dos próximos anos, já que a 241, ela, de uma certa forma, ela vai ser muito prejudicial. A questão, pelo menos, da manutenção e a garantia do IPCA nos próximos anos, que não estava previsto. A questão também de concursos públicos, que isso interfere na matriz. Nós tivemos, então, uma ação junto ao relator, que é o Hélito Fagundes, o senador. Ele acatou e isso foi para o plenário e nós conseguimos essa vitória. Em parte, a vitória orçamentária ela está garantida. Nós temos que lutar agora e continuar essa luta, e depois eu vou destacar esse ponto, que é na votação, para que não aconteça vetos. Bom, a LDO vai para o Congresso, transforma em lei projeto a PELOA, que é o projeto de lei orçamentária, e depois é aprovado o orçamento da União. A constituição do orçamento de cada instituto, ele é específico para a reitoria e para os campos. Então vem carimbado. Por exemplo, a reitoria, neste ano, ela recebeu por cada campus do instituto 168 mil, além de um piso que é igual para todos os institutos do Brasil. E esse piso, eu falo que ele não é uma regra muito boa, porque um instituto que tem muito campus, um instituto menor, está na mesma situação. Está na mesma situação e, logicamente, vai ter prejuízo. Professor Baldo, qual que foi o último valor do piso? Professor Baldo é da Câmara. Esse ano agora? Para a reitoria. 4 milhões total, fora do Só o piso. 4.700 mais 168 mil por cada campus do nosso instituto. Constitui o orçamento da reitoria. Esse orçamento da reitoria é para atender o quê?
atender os projetos institucionais, tá? É questão de assistência estudantil, obra, manutenção veicular, combustível, serviços postais. Geralmente é um contrato único para todos os institutos, telefonia, publicidade, Radiobras e assim por diante. Bom, agora, o orçamento que chega para os campos, ele é balizado na questão de número de alunos. Logicamente tem outros fatores também, e aí o professor Baldo pode sentar com vocês, assim como sentou também com aquele comando de greve, da última greve, lá na reitoria, ficou 3 horas trabalhando. Acho que tem que sentar com a comunidade, juntamente com o Paulo César, que é o diretor aqui, para trabalhar isso com vocês. Essa é a autonomia que nós temos. De acordo com esse orçamento que nós recebemos, reitoria e campus, é que nós podemos fazer, trabalhar, destinar esse recurso ao que nós podemos, ao que nós queremos fazer, tá? E nós estamos aí de uma forma bem tranquila, tá? Para discutir esse orçamento da reitoria. Agora, cabe ao campus discutir o orçamento do campus. Ele não está centralizado lá na reitoria. Então, todo o campus, através dos seus conselhos, o conselho de campus que foi constituído para isso, tá? Então, o que vocês pedem de uma certa forma é comprometer com adotar uma política de transparência orçamentária. Nem se eu não quisesse, essa transparência ela já existe, tá? É só abrir o portal da transparência, só na vida de toda a instituição. Agora, a discussão, o compromisso que a gente tem que fazer, não é tornar transparente, é possibilitar a discussão para o uso adequado desse orçamento. Esse que é o compromisso que nós temos que fazer. Não é só quanto reitor, não. É quanto gestores e comunidade acadêmica no todo. Bom, em relação à questão de número 2, só voltando, a questão número 1, ela não está conclusiva. Nós precisamos criar outros momentos para estar debatendo essa perspectiva. Cita aqui a questão que o reitor está autorizando um servidor auditor, né, para intimidar, foi esse termo mesmo? Ter agir de forma arbitrária e abusiva. Se o auditor, que é um servidor público, estiver agindo assim, tem que ser denunciado. Bem, primeiro, hoje o auditor não está ligado ao reitor, à reitoria, ele está ligado ao Conselho Superior da nossa instituição. Exato? Então nós temos que fazer, tem que ser denunciado. É só falar, olha, tá, cadê? Onde é que ele está sendo abusivo? É um servidor público. A função dele é uma função de controle, mas é o controle preventivo. É preventivo. É para que possibilitar aquele que está ordenando despesa, que o seu CPF vai ficar aí ao longo de 10 anos, daqui a pouco vai ser chamado para responder, e seus bens, tá, vai estar afeto a esse compromisso por ser gestor. Então ele serve, a função dele para nós aqui interna é falar, olha, tem um regulamento, esse regulamento aprovado pelas instâncias não está sendo cumprido. Bem, olha, o servidor recebeu uma diária, não foi para a viagem e não devolveu essa diária. Então essa é a função do auditor, ela é preventiva. Então eu faço o pedido aí para vocês, se tiver acontecendo algo abusivo, que denuncie, aí nós vamos tomar providência. Agora, em relação às instituições públicas, operadas aí, as diversas, CGU, TCU, Ministério Público Federal, primeiro, o Ministério Público Federal, ele recomenda, se acata ou não. Por exemplo, se a gente estivesse acatando tudo que o Ministério Público estava falando, de repente, nós nem faríamos uma audiência pública como essa aqui, para destacar, discutir situações, porque nós não estamos discutindo questões somente internas, questão de políticas também do Brasil. CGU também é aquele órgão de controle, vai fiscalizando e vai recomendando. Recomenda-se e, obviamente, você cumpre ou não. Mas quando cai no TCU, meu amigo, e aí existe um acórdão definindo para que você não faça aquilo, se você continuar fazendo, é multa. E aí vocês tocam numa questão muito importante na questão seguinte, né, na questão das 30 horas de servidores públicos. Acho que o nosso instituto é um dos únicos, tá, que ainda está nessa situação de 30 horas. Agora eu vou garantir isso, meus amigos, vou chamar de até o dia que eu não receber uma multa, a menos que você se comprometa a pagar essa multa comigo.
Eu tenho lá um menino, vai completar 1 ano agora que eu tenho que criar. Tem? Dia 25 de outubro aí, 1 ano. Tem toda uma vida. As minhas estavam crescidas, estão independentes, mas agora eu tenho um garotinho. E essa é a situação que está posta. A gente vai citando, por exemplo, a CGU nos fiscalizou, o auditor recentemente, auditou essa questão de pessoal, nós estamos regulamentados. Não se tocaram no assunto, mas tem outros institutos, está regulamentado, mas mandou voltar e pronto. Ah, não voltou? Sobe para o TCU, é o Tribunal de Contas. Até a presidente caiu, né? Bem, tá certo que é um golpe, né? Exato. Foi um golpe, mas caiu. Tá certo que estão autorizados agora a pedalada. Exato. Mas eu não vou me arriscar a fazer pedaladas, não. É sério essa questão. E aí não sou eu somente o gestor, professor Jerônimo, tá? É os gestores lá nos campos também, que são ordenadores de despesa. Alexandre, Paulo César, tá? E outros gestores que estão colocando lá seu CPF. Então nós temos que tomar precaução com isso. Agora, chama atenção nessa perspectiva, volto novamente a reafirmar. Se o auditor está de forma arbitrária e abusiva atuando, denuncie. Vamos tomar as providências. Em relação à recomposição do Conselho Superior e, logicamente, autonomia das demais instâncias, eu acho que nós pensemos aí uma etapa, criação de conselhos de campos, e até na minha fala inicial, acho que o que está faltando é saber como é que essas instâncias podem conversar. Hein? Recentemente, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os próprios membros apresentaram uma sugestão de um novo regulamento, um regimento para aquele conselho, que passou agora, foi aprovado no Conepex e vai subir para o Conselho Superior. Chegando no Conselho Superior, e aí eu posso dizer que até vi um cartaz ali, reitor, redemocratização do Conselho, COSUP, Conselho Superior. Para mim, redemocratizar é voltar à democracia. Não sei se é isso, não entendo. Eu acredito que o nosso Conselho Superior, as instâncias democráticas, elas têm que ser melhoradas. Certo? Agora, comparar a atuação desse Conselho Superior e dos conselhos criados aos conselhos da formatação anterior, nós não podemos. Eu não posso falar aqui. Eu acho que nós temos que melhorar a democratização dessa instituição. Não um cartaz falando para redemocratizar o Conselho Superior. Veja só, o Conselho Superior hoje nosso, ele é constituído pela sua maioria eleitos pela essa comunidade. Nós temos 15 servidores técnicos administrativos, 5 docentes, 5 alunos. Tem um reitor também que foi eleito por essa comunidade. Temos 3 diretores eleitos pela comunidade acadêmica. Só aí já deram quanto? 18 em 30. O restante é a lei. A lei, ela proporciona, tá, a questão do restante da composição. E eu digo o seguinte, se nós formos pensar, tá, na perspectiva de pedir alteração da lei para mudar a recomposição do Conselho Superior, eu acho que esse momento não é um momento político propício para isso. Pedir para mudar a lei que cria os institutos, eles vão mexer em outras coisas. Agora, aquilo que é a cargo da instituição, tá, em termos de estatuto, tudo bem, vamos trabalhar isso aí, vamos discutir com a comunidade. Essa é a posição minha, acho que é a posição de cada um de vocês. Nós estamos aí com o nosso PDI, que foi a construção do nosso PDI, foi uma construção que partiu da comunidade, a metodologia de trabalho, metodologia até chegarmos ao Congresso. Subiu recentemente, na última reunião do CODI, nós apenas verificamos, em função de alguns anseios da comunidade, para criar um outro eixo, que é o eixo político, e ali até mesmo, com possibilidade de nós discutirmos o estatuto da instituição. Agora, falar que essa instituição, essa gestão não está aberta para esse caminho da democratização,
tá? Aí eu não sei realmente o que é democratização. Eu preciso aprender um pouquinho mais. Tá? Nesses 32 anos aí, caminhando para 33, eu preciso aprender um pouquinho mais. E não sei qual que é o tempo ainda, professor? Termina. Tá, vou terminar. A última, ela se refere, e até eu toquei um pouco no assunto, né, da carga horária do servidor técnico-administrativo, e aí ele fala também de revisão da portaria 17. Mas a revisão da portaria 17 é aquela portaria lá da CETEC, exato? Não cabe ao reitor, cabe os órgãos, como as instituições, como o CONIF, do qual eu faço parte como vice-presidente, e nós estamos atuando. Já existe uma proposição, tá? Não de pedido de revogação, porque se você pede para revogar, de repente eles podem criar uma outra pior, aproveitar o que pode ser aproveitado e, consequentemente, pedir algumas alterações. Encaminhamos, fechamos lá nessa última RedTech, encaminhamos, então, para a CETEC pedindo essas alterações, tá? Em relação à resolução 08 e 09, inicialmente houve uma confusão. Só para destacar o que é a resolução 08, ela fala sobre progressão funcional dos docentes. Resolução 09 sobre jornada de trabalho dos docentes. Inicialmente houve uma confusão, e até mesmo o sindicato agiu, solicitou, e nós separamos essa discussão. São duas coisas distintas. Primeiro, a resolução 08, que fala a respeito de progressão funcional, isso é papel da CPPD conduzir junto com a comunidade. É papel da CPPD. Eu já coloquei isso há muito tempo, chamei a CPPD para discutir isso com a comunidade. No primeiro momento ela foi criada, como nós tínhamos aquele momento onde não tínhamos CPPD eleita pela comunidade, obviamente foi constituída uma comissão para apresentar uma proposta. Está aí posto para que a comunidade possa discutir, junto com a CPPD, que é eleita pelos seus pares. Em relação a 09, por que nós não demos continuidade? Primeiramente, realmente, um dos momentos de paralisações da nossa instituição, ela fragmentou um pouquinho essa possibilidade. Não encontramos o momento certo. Esse ano, quando veio a portaria 17 do MEC, falou, olha, era um momento, talvez, de voltar à discussão. A portaria 17 eu dei uma brecada. É contraditória. Se fôssemos discutir a resolução 09, nós tínhamos que enquadrá-la de acordo com a portaria 17. Tá? Então, acho que o caminho é, primeiramente, resolver essa questão da portaria 17, MEC, para que a gente possa, então, atuar em cima da discussão com a comunidade da resolução 09. Ok. Professor Ricardo. Bom, primeiro, dentro das 4 perguntas, é lógico que nem é minha posição aqui ficar respondendo as perguntas com detalhes, eu só gostaria de levantar alguns pontos e levantar pontos até para a continuidade do debate e até algumas dúvidas, professor Jerônimo, que você poderia deixar mais claro nas próximas oportunidades de fala. Sim. A primeira questão, que talvez na minha fala inicial que eu quero levantar aqui, não se trata de entender se há inimigo externo ou interno ou declarar um inimigo interno. Quando eu digo que o Instituto ficou discutindo demais sua identidade até chegar nessa conjuntura, né, que nos coloca em risco, é porque era para ter discutido. A identidade dos institutos federais existe. Ela não é uma identidade, ela não é uma singularidade, elas são várias identidades onde pode caber vários projetos aqui dentro, né? E o que eu falo é que seria a explicitação dos conflitos para que caminhos e espaços sejam criados para todos, e não simplesmente ficar discutindo uma identidade, porque daí você fica num processo contínuo que nunca se encerra. Tudo bem que identidade não precisa se encerrar, mas você fica num processo contínuo de discussão, onde, no final das contas, dentro desse processo contínuo, projetos específicos são mais valorizados do que outros. E aí, pegando o gancho desses projetos específicos em detrimento de outros, na minha concepção, na minha experiência acumulada nos últimos 6 anos como servidor aqui, eu entendo que o nosso mal-estar, né, com essas fiscalizações, com essas auditorias, com essas intervenções, como, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, elas devem ser... Nós precisamos, como comunidade, destacar. É lógico que o cotidiano da instituição não pode ter um auditor que fica colocando em xeque e fica, talvez, né,
em hipótese, criando uma tensão ou um assédio desnecessário com coordenadores de curso e coordenadores de área, que no final das contas, né, são professores burocratizados que fazem um trabalho difícil, né, e que não conseguem, na verdade, nem encaminhar maiores projetos, né? E talvez eu tenha dúvida até se é função do docente fazer esse tipo de trabalho. Seguindo esse raciocínio, quando eu falo dessa identidade que ela fica... parece que ela está em suspenso, mas na minha concepção, professor Jerônimo, por exemplo, pelo caminho da pró-reitoria de pesquisa, toda a concepção do que deve ser Instituto Federal foi realizado no ponto de vista do TCU. Aquele relatório que o TCU coloca do que deve ser pesquisa e pesquisa o lugar dos institutos federais enquanto instituição que realiza pesquisa científica, é muito claro que a pró-reitoria de pesquisa encaminhou esse projeto. E é muito claro no cotidiano desse campus, quando a gente observa a prioridade dada a projetos que visam a ideia de inovação, registro de patentes e empreendedorismo. E eu não estou falando, eu não faço parte desse projeto, não estou dizendo que esse projeto não deve existir, mas parece que a instituição é este projeto, na verdade existem outros. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de PIBIC de ensino médio realizada por ano, né, nos estudos no IFG, a presença das ciências humanas é extremamente significativa, a área da artes também, né? Então, a gente não trabalha nessa vertente do patente empreendedorismo. Portanto, fica-se a discutir uma identidade que, na verdade, as coisas já estão sendo concretizadas aqui. É uma questão de prioridades e espaços para todos. Quanto à questão do orçamento, ficou uma dúvida, professor, porque eu entendi que você colocou uma visão um pouco mais otimista do cenário, enquanto que nas últimas notas do CONIF, na própria carta de Vitória, vocês deixam claro que 2017 se torna impraticável com o orçamento colocado e proposto, né? Então eu gostaria que isso ficasse claro principalmente para a comunidade estudantil, né? Até quanto, né, a instituição funciona com o orçamento proposto, e principalmente que você conseguisse, com a sua experiência de gestor, dizer aonde que isso é impactado no cotidiano, né? Porque os estudantes perguntam, né, mas a falta de orçamento vai bater aonde, né? É na limpeza, na segurança, aonde que é isso? É na sua docência e tal? Quanto à questão da democratização e dos conselhos, aí eu acho que a comunidade tem que fazer uma autocrítica. E eu falo da minha experiência como representante eleito, né, no caso, representante docente no CONEPEX. Que representante eleito do CONSUP e do CONEPEX escreve relatos relatos do que ele vivenciou nas reuniões de conselho e de câmara? Aonde ele publica isso? Quem impressionou ele a escrever relatos? Quem impressionou ele a tornar transparente a ação dele? Eu, por exemplo, escrevi relatos de todas as reuniões que eu participei. Tive muito pouco retorno. Então, o processo de democratização, eu acho que cabe à reitoria buscar mais vínculos. As consultas a partir do site é uma iniciativa, mas ela é limitada. E, ao mesmo tempo, a comunidade tem que fazer sua autocrítica. É uma comunidade que cobra muito pouco. É fácil um sujeito eleito para um conselho construir uma trajetória extremamente pessoal, realizando só interesses pessoais na sua ação como representante, organizando, né, uma trajetória política na instituição. Inclusive é por isso que eu saí do conselho. Quanto à jornada de trabalho, a minha opinião como professor e servidor é de que, como o Jerônimo colocou, a regulamentação da nossa jornada de trabalho vai além do IFG, daquela jornada que nós temos aqui, que não necessariamente agrada a todos ou não agrada a ninguém. Dependendo da área do professor, ele cumpre aqueles 40 pontos facilmente, dependendo da área não. Isso é uma questão que tem que ser discutida com profundidade, sem preconceito.
Agora, se isso é uma política da CETEC, então tem que ser colocado como ponto de se formos deflagrar uma greve esse ano, que seja um ponto de pauta e vamos para o enfrentamento. Obrigado. Ok.